Olha para esse crente do teu lado e fala assim: aperta o cinto, o bicho vai pegar. Vem, pastora Fabiana. Só isso? Pensei que você ia fazer uma oração forte. Né? Depois. Fala isso e me deixa aqui. Graça e paz, gente. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Do versículo 33 ao 37. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus a quem servimos e invocamos a tua presença aqui nessa noite. Senhor, te apresentamos o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso ser diante de ti. E te damos a liberdade de fazer em nós o que o Senhor quer fazer, amém? Diga comigo assim: faça em mim o que tu queres. Me entregue nessa noite um coração igual ao seu, uma mente transformada pela verdade, e que toda religiosidade e que todo legalismo desapareça da minha vida, da minha história, do meu legado. Eu quero ser a verdade da cruz. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: igualmente ouvistes o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso vem do diabo. Jesus nos deixou muitos conselhos, muitos. Se você ler Mateus até o versículo 7, por aí, você vai viver, até o capítulo 7, você vai viver a melhor fase da tua vida. Mas o problema é que nós não queremos ouvir os conselhos de Jesus. Nós preferimos ouvir aquilo que os homens têm a falar, mesmo que eles não carreguem uma cruz. Porque todo homem, para falar a verdade de Jesus, ele precisa carregar uma cruz. Porque ele, Israel, ainda usa o corpo da cruz. Diga assim, ó: eu sou o corpo da cruz. Ele ainda usa o corpo da cruz. Ele ainda usa o mesmo corpo da cruz. Só que agora você não precisa subir no madeiro, você carrega ela sobre os seus ombros. Mas não um ombro físico, um ombro espiritual. E por isso que servir a verdade dessa cruz muitas vezes causam dores. E como nós não queremos sentir dores, nós abrimos mão do sim e do não e damos lugar ao diabo. Quantos crentes
dando lugar ao diabo. Se nós ouvíssemos os conselhos dos antigos, está aqui, ó. Jesus honrou os antigos. Jesus está dizendo assim, ó: ouviste igualmente, nada mudou. Igualmente ouvistes o que foi dito pelos antigos. Quem é da geração que o papai e a mamãe dizia: está errado, está certo, isso é mal, isso é bom, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus? Mas a geração de hoje forma filhos segundo a sua verdade. E depois que esses filhos crescem, você pensa: aonde foi que eu errei? Simples, você não ouviu os conselhos de Jesus e igualmente dos antigos. Os antigos estão passando, eles estão morrendo. E a pergunta é: você vai gerar outro mandamento? Você vai gerar outra verdade? Você vai gerar outro ensino? Você tem essa capacidade e coragem? Porque você vai se responsabilizar por tudo aquilo que sai da sua boca. Por não ouvirmos os conselhos de Cristo, nós temos muitas dificuldades. Muitas. Você sabe o que é juramento? Ele está ensinando: não jure por Deus. Aí você fala: ainda bem que eu não faço isso. Você dá a sua palavra? Você libera a sua palavra? Você está fazendo um juramento. Juramento nada mais é do que a liberação da palavra. Você está comprometendo a tua moral. Juramento é fazer promessa de forma moral e de boa fé. Sabe para que serviu o juramento no passado? Como fiança. Hoje, para você alugar uma casa, você precisa de um fiador que tenha uma casa própria. Mas antigamente, você dizia: eu vou pagar, porque eu sirvo o Senhor. Você podia usar o nome do Senhor para jurar. Mas se você fizer isso hoje, vão rir da sua cara. Por quê? Porque não cumpre aquilo que fala. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, eu estava conversando com ela e ela disse assim, apareceu um barulho no telefone, eu falei: você está me gravando? Ela disse assim, ó, que me deu um câncer na boca se eu um dia gravar uma conversa com a senhora. Isso é um juramento. E a Bíblia vai continuar dizendo: seja as vossas palavras poucas, porque Deus está no céu e você está na terra. Sejam poucas as vossas palavras. Quantas pessoas você fala assim, ó: você fez isso? Ela não te responde, ela te explica por que ela não fez. Procedência do diabo. Justificativa, procedência do diabo. Excesso de explicação, procedência do diabo. Todos os obreiros estão aqui dentro. Eu queria todos os obreiros dentro da casa, porque do maior ao menor precisamos ser sarados. Precisamos entender o poder da palavra. A tua palavra é um juramento. Se tivesse que medir a tua palavra hoje, o que seria o resultado da balança? O bem ou o mal? O que vem de Deus ou o que vem do diabo? Quem é você na terra? Porque hoje tem gente que não está falando mais por uma opressão de uma enfermidade, mas você pode falar. E o que é que você tem falado, liberado?
Quantas pessoas mentindo, sendo mentirosas, porque não usa o sim e o não. Não de forma grosseira, mas de forma verdadeira, realista. A verdade da tua vida, a verdade do teu coração. Um conselho de Jesus. Eu preciso ouvir os conselhos de Jesus. Começa a refletir. Como é que está a sua vida? Como é que estão os seus relacionamentos? Não podemos nos santificar ao Senhor por legalismo, mas precisamos entender o poder da santificação. Todos nós temos uma necessidade pelo bem. Todos nós. O pecado nada mais é do que a árvore do bem e do mal dentro do jardim. Você é um jardim. O Senhor fez de você um jardim. O Espírito Santo habita em você. Mas dentro de você tem uma árvore chamada bem e o mal. Mas quando nós não nascemos do Espírito, quando nós estamos sujeitos à lei do pecado, nós não conseguimos ver nada que tem no jardim, somente a árvore do bem e do mal. Não desfrutamos de mais nada, somente a árvore do bem e do mal. Porque não ouvimos os conselhos de Jesus. Joga aqui para mim, Oséias capítulo 10, versículo 4. Existem muitas pessoas vivendo juízo na terra, porque se explica demais. Porque a palavra não é sim e não é não. Porque há muitas promessas e pouco cumprimento daquilo que se fala. Há 3 anos atrás, um grupo de pessoas se juntaram e disseram: toma um carro de presente para mim e para o pastor. Cada um deles dava R$50. E aí foi passando os meses, foi caindo um por um. Não posso mais, não dá mais, hoje eu não tenho. Não é sobre o carro, é sobre a tua palavra. Não é sobre cumprir algo monetário, é sobre a promessa que você fez ao Senhor. Quantas pessoas prometem tudo para Deus e quando recebem, não cumprem. E estamos vivendo debaixo de juízo por causa disso. Tanto você que está aqui e serve a Deus, quanto você que não está servindo a Deus. Talvez você se perdeu pelo caminho, porque o juízo da tua palavra não cumprida te alcançou. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: é tempo de cumprir a palavra. O Senhor nos levou a um período, há um mês atrás, nós levantarmos um altar ao Senhor de restituição. Porque falamos e não cumprimos, prometemos e não devolvemos aquilo que fizemos de promessa. Em tudo, no nosso coração, no nosso tempo, no nosso ser, nos nossos bens, tudo. Quando você recebeu aquilo que Deus te deu, você foi viver a sua vida. E aí, de forma acelerada, você experimentou tudo o que queria. Só que toda herança dada por Deus só tem valia perto de Deus. As coisas estão se perdendo diante dos teus olhos. E o Senhor está te trazendo para uma realidade, dizendo para você: volte. Volte a ser fiel. Quando nós ouvimos essa palavra, a gente pensa logo em dinheiro, né? Volte a ser meu. Volte a ser inteiro. Volte a ser uma verdade. Volte a ser uma esperança. Volte a ser a minha alegria.
Porque o Senhor não tem nada com a carne. Essa carne que carrega o teu espírito, ela vai perecer. Hoje nós perdemos um homem chamado Cláudio Claro, um compositor extraordinário. Foi acometido de câncer também. 4 meses ele durou. E a filha dele postou hoje assim: enquanto ele ainda falava, enquanto você fala, o que sai da sua boca. Essa palavra me fez refletir muito. Muito. Porque quanto mais nós falamos demais, queremos saber demais, mais tendenciosos ao pecado nós somos. E afinal, o que é o pecado? Tudo que te desconecta de Deus. Você sabe o que te desconecta. Às vezes você não fez nada, mas você falou. E você sente aquela frieza entrar. E o que você faz? Segue. Fingindo, tá tudo bem? Tá. Mentira. Mentira. Estamos perdendo a noção de quem estamos servindo. É mentira. O pai da mentira é o diabo. Está tudo bem? Tá. Ou está tudo bem? Não, para se fazer de coitado, e na verdade tá. É hora de ser gerado pelo Espírito. É hora de ser gerado na verdade. Toda oscilação é por falta da verdade. É por falta do entendimento e da prática. Porque nós entendemos muita coisa, mas praticamos muito pouco. Nós queremos ser santos, mas através do legalismo. O que é isso? É quando eu busco uma recompensa. É quando eu busco seguir todas as regras de forma externa, mas meu coração está longe do eterno. E há uma frieza. Por quê? Porque não temos relacionamento. Quantas mães tem aqui? Quando seu filho nasceu, você pegou ele e deixou ele no portão? Você deixou ele sem comer, sem se alimentar quantos dias? Porque é isso que você faz com o teu espírito. É isso que você faz quando você não se coloca diante da verdade e atura a dor da cruz. Suporta as aflições. Seja verdadeira. Seja de verdade. Levante a bandeira da cruz dentro de você. E não uma bandeira que você quer. Não é sobre a sua verdade, é sobre a verdade dele. Não é sobre até onde nós suportamos. Porque muitas das vezes nós pregamos, nós falamos, nós anunciamos até onde suportamos. Até onde é confortável para mim. E até nisso pode ter procedência maligna. Pode ter manipulação. Porque você precisa estar diante da verdade dele, da transformação dele. Talvez você está aqui nessa noite e foi frustrado pelo homem, porque você servia a Deus pelo legalismo. E Deus te chama nessa noite, é por mim e para mim. Não é sobre uma recompensa terrena, é sobre a glória eterna. Ele é Deus. Ele subiu no madeiro sem culpa nenhuma, tão somente acreditando que você iria suportar. Enquanto ele estava na cruz sentindo dor, ele sabia que ele precisava ser exemplo para mim e para você. Então, antes de você decidir mentir diante do Espírito, justificar diante do Espírito, abrir mão da verdade diante do Espírito, lembre-se, existem pessoas olhando você como exemplo.
e serão geradas através do teu exemplo, através das palavras que saem da tua boca. Ah, mas eu não sou líder, não sou pastor. Mas você é um exemplo. Ora, os reis costumam fazer muitas promessas, mas não as cumprem. Juram falsamente e celebram pactos que não honram. Por isso, os litígios brotam como ervas venenosas nos sulcos dos campos arados. Juízo. Você está na sua casa, de repente algo acontece. Juízo. Falou e não cumpriu. Isso é muito sério. E ainda celebra como se tivesse cumprido aquilo que prometeu e não fez. Vamos, Helder e Fernanda, fazer algo? Vamos, Helder e Fernanda fizeram e eu não. Vamos, tempo de comemorar? Eu tô lá, ó. Celebra pacto que não fizeram, não cumpriram. Sim e não. Não jurem falsamente. Conselho de Jesus. Conselhos de Jesus. Por que sofremos tanto? Porque não cumprimos a palavra, as escrituras, porque ainda somos imaturos e sofremos tanto com a luta da carne. Por que tu não se afirma? Porque você sabe, né? Eu quero dinheiro, eu quero droga, eu quero mulher, eu quero homem, eu quero... Olha, crianças de 70 anos, de 50, de 40, ainda são crianças. Ainda tem que mamar leite. Por quê? Porque não ouve os conselhos de Jesus. Quem nasce do Espírito não pode ficar sem se alimentar. Nenhuma mãe em sã consciência deixa o seu filho sem ser amamentado, sem ser alimentado. Quando a criança chora, tu dá peito, tu dá leite, você limpa, você cuida, você bota pra dormir, você ama. E por que você não faz isso pelo Espírito? Sabe qual é o maior temor dos nossos corações? Se acostumar. Talvez você está aqui e se perdeu porque você se acostumou com o nome Deus. E Ele está vivo. Ele está se movimentando. Ele não é dado a costumes. Ele é novo. Ele se revela. E você se acostumou com aquilo que não deveria. Você se acostumou. Você deixou ser algo corriqueiro. Ah, eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu tenho Jesus, eu mudei de vida. Eu não sou nada, irmão. Até quando espremem a gente para saber que a gente é, eu jogo para ele. Eu falei, ele é pastor. Ele fica... Você não é nada. Você é uma ovelha muda. Você é um escravo da cruz. Você é apaixonado por Jesus. Você não ama a terra. Você não ama o pecado. Você não ama esse teu corpo, que pode ficar doente a qualquer momento. Olha isso. Faz sentido. Você não está ligado a isso. Você é de carne por fora, mas por dentro tem espírito. Por dentro você é eterno. Por dentro tem uma alma que precisa ser alimentado das coisas que convém, daquilo que é bom. Abre para mim Romanos 12, 3. Não ouvimos os conselhos de Jesus. Quantas vezes você já mentiu ao Espírito hoje? Porque você acha que mentir ao Espírito é você orar e falar o que não existe. Isso daí também é. Mas quando você olha para essa pessoa que está do seu lado e você fala uma mentira, você está mentindo ao Espírito. Você precisa fazer jus à tua vida.
Você está andando sobre a terra, que coisa mais linda e milagrosa. Quantos anos você tem? Você está andando essa quantidade de tempo sobre a terra. Jesus marcou 3 anos. 3 anos ele, E não adianta falar para mim que ele era Jesus, que ele disse que aquele que crê, obras maiores fariam. Só que como ele já sabia que ia aparecer Jezabel na nossa vida, para manipular o nosso coração, os nossos olhares, os nossos ouvidos, ele disse: seja o vosso falar sim ou não. Eu vou mudar a partir de hoje, pastora. Por causa dos fracos eu me explico demais, mas para você entender, para o diabo não alcançar sua mente e tal, e eu, fico me esforçando, mas vou mudar a partir de hoje. Você precisa crescer. Se você tem dúvida, pergunta. Chega de leite. Chega. Leite é para quem chega agora. Leite é para quem nasce hoje. Você tem que comer angu. Se você pensa mal de mim, o problema é seu. Você precisa perguntar, porque você serve a Cristo, não é o diabo. O diabo faz você guardar, pensar, maquinar, supor, fazer um monte de coisa na mente, mas Cristo não. Cristo ama, Cristo perdoa, Cristo é verdade, Cristo é o bem. Então você tem que pensar o bem. O bem precisa prevalecer na igreja. É a igreja de Jesus. Aqui é a igreja de Cristo. O bem tem que prevalecer. Não é sobre o que você acha, sobre a sua opinião, porque você precisa falar. Isso daí é problema seu e de Deus. Seu e de Deus. Está pensando mal? Vem perguntar. Porque os discípulos perguntavam, mas Judas se calava, manipulava e se levantava. Mas como tem discípulo aqui, aleluia, você vai dizer para o diabo: cala a boca, porque eu decidi seguir. Se eu decidi seguir, eu preciso acreditar que Deus está sobre o lugar, e o mal não vai me dominar. O mal não vai me dominar. Ele tem que sair. Ele tem que sair. E você vai ficar forte. Você vai ficar forte. Porque quando começar o pensamento, Karina, tu vai pegar tua espada e você vai falar: é guerra. Então vambora guerrear. Vambora guerrear. O mal lutando contra você, dando na sua cara, provando diante dos teus olhos, e você e pau. Guerra pelo bem, guerra pela verdade, guerra pela cruz, guerra pelo céu, guerra por Cristo. É guerra. Precisamos amadurecer. Precisamos crescer. Sua opinião tem que ir para a oração. Ontem eu preguei sobre oração. Eucana era um lugar perfeito, tinha provisão, tinha amor, tinha tudo. E Eucana dava para Penina ofertas, para Ana dupla, porque ele amava mais, mas havia amor no lugar. Eu disse para as irmãs que Eucana era como se fosse um lugar, mas nesse lugar tinha Penina, que frutificava, tinha abundância, mas desdenhava de quem não frutificava. No lugar da bondade tinha gente que frutificava, mas desdenhava de quem não frutificava. E do outro lado tinha gente que era amada, não faltava amor, mas não frutificava, porque invejava quem frutificava. Por que Penina pensava assim, se comportava assim, e Ana da mesma forma? Porque ambas não oravam. Ambas tinham opinião, mas não oravam. Não
não oravam. Por isso elas não conseguiam se converter no comportamental. Conversão na boca, falácia. Conversão no coração, alegria. Conversão no entendimento, liberdade. Mas praticar gera vida em quem está à sua volta. Praticar muda o ambiente, praticar muda a história, muda cenário. Praticar gera salvação. Não adianta falar, não adianta sentir, não adianta pensar se você não pratica. É hora de se converter no comportamental. Você precisa alcançar esses 4 níveis: coração, entendimento, prática. E não fala nada não, fica quieto. Fala quando for solicitado. Sirva, cumpra, exerça, pratique, sinta, entenda, lute, guerreie, porque o bem está sobre você. O bem está sobre você. Você carrega alguém tão precioso, fenomenal. E engraçado que eu estou falando tudo isso e um dia eu vou morrer, né? Morrer. Talvez alguns que estão aqui vão me sepultar. Acabou. Vou para o lugar de que nada tem de proveito debaixo da terra, para você ver, e a glória de Deus permanecerá. E Ele continua sendo o mesmo. Então, diga para essa pessoa que está do seu lado: vamos embora marcar o tempo. Vamos marcar a nossa história. Vamos marcar a vida das pessoas, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Toda vez que eu prego eu falo isso, já reparou? O tempo está acabando. O tempo está acabando. E por não conseguirmos ouvir os conselhos de Jesus, nós não suportamos Romanos 7. Posso pregar? Eu pedi para abrir Romanos 12. Eu vou ler. Não conseguimos suportar Romanos 7, porque não ouvimos o conselho de Jesus. Você está debaixo de qual lei? Porque entenda uma coisa. Lê Romanos 7 depois que ele embola, ele dá nó. Lê, Luiz, depois. Ele dá um nó assim, ó, na sua cabeça. Romanos 7, ele está dizendo o seguinte: a lei, depois da lei, eu conheci o pecado. E aí? Li umas três vezes. Depois da lei eu conheci o pecado. Depois do pode ou não pode, que é o teu sonho, né? Receber essa lista. Posso ou não posso? Posso ou não posso? Por isso que você desvia. Por isso que você não permanece. Por isso que você oscila. Por isso que hoje você está cheio do Espírito Santo, mas você está com ódio, querendo matar todo mundo e acha que o ódio é para você, é teu. Você fica com tanto ódio que você casa com ódio. Você começa a adorar ele. Você fala assim: ai, Jesus, eu prefiro odiar. Depois do posso ou não posso, eu conheci o pecado. Depois que Jesus veio, depois que a graça veio, a graça deixou o pecado anestesiado
Você passa por ele, mas você não sente ele. Você passa perto dele, mas você não sente o cheiro dele. Você convive com ele, mas ele não te atrai mais. Por quê? Não é mais sobre a lei, é sobre a graça. A lei diz: olha, ali tem um pecado, hein? Você vai olhar? Tu vai desejar, né? Essa é a lei. A graça, o pecado está ali. Mas você passa. Você convive. Não te atrai mais. Quando ele pensa em te seduzir, você não tem mais parte com isso. Não te quero mais. Sabe por quê? Porque na lei eu estava vivo, mas na graça eu estou morto. Na lei eu estava vivo, na graça eu estou morto. Na lei eu dizia: não sei se faço, não sei se eu quero, não sei se eu peco. Na graça eu nem sei quem você é. Eu quero Cristo, eu quero a vida, eu quero Ele. Eu não quero pecado. Por quê? Porque você vai me trazer de volta o jugo da lei. E o jugo da lei dói, é pesado. O jugo da lei era Deus no céu dizendo: faça. A graça é Jesus na terra dizendo: é assim, é por aqui. A graça nos deu liberdade para cumprir com liberdade, com leveza, com alegria, experimentando o poder da vida de Deus na terra. Tem gente que vai conhecer Jesus só na eternidade. Eu tenho uma coisa que eu carrego na minha cabeça, tá, gente? O pastor fala que Jesus vai conversar com as pessoas e tal, aí fica eu e ele viajando. E eu falo que tem gente que Jesus vai ficar conversando mais tempo, ó. Tá lá conversando direto com o Bruno e tal. Aí não vai ter inveja, não vai ter ira, não vai ter raiva, não vai ter nada disso, né? E aí do lado do Bruno vai ter um livro. Caramba, Jesus para direto para conversar com ele. É a minha cabeça, tá, gente? E eu acredito que do lado do Bruno vai ter um livro chamado Bruno. Aí eu vou chegar lá e vou pegar. Deixa eu ver quem foi o Bruno. Ah, tá. Ele acreditou na promessa de sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, para o interior do Rio de Janeiro, ir para uma igreja chamada SEAB. Fez uma loucura em nome do reino de Deus. Ele fez algo extraordinário. Se ele não tivesse tomado essa decisão, a vida dele seria outra. Olha quem foi o Bruno. Olha o que ele fez. Olha essa folha aqui. Olha esse tempo. Olha esse ano. Olha esse mês. Olha essa prova. Quase que ele ficou parado, mas ele venceu. Caramba, ele tem uma história muito linda com Cristo. Por isso que Jesus para toda hora para conversar com ele. Lembra daquela vez? Pensei que você ia desistir, mas você conseguiu. Tinha uma torcida no céu dizendo: vai Bruno, vai Bruno, vai Bruno, você consegue, vai Bruno, vai, vai, vai Bruno, é mais um memorial, é mais um legado, vai, 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 vai. Já conhecia Jesus desde a terra. Já viu quando você conhece alguém e fala: ih, conheço fulano ó, desde. É Jesus olhando para o Bruno e dizendo: conheço ó, desde a terra. Porque a terra é só um lugar, é só uma época, é só um período. Vai passar, vai passar. E a eternidade é logo ali. É logo ali, você não pode desistir. Se livre da lei do pecado hoje e entra debaixo da graça. A graça que se responsabiliza em fluir Jesus para a vida das pessoas. Consiga ouvir os conselhos de Jesus para que você possa suportar. Romanos 7, versículo 6. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo
em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Fale menos. Sinta. Mente transformada. E flua no seu comportamento. Flua. Você está livre? Demonstre com atitudes. Mostre as suas mãos. Mostre o teu coração. Porque tua mente é um campo de batalha, mas o teu coração é o ringue. Quando tu cai, ou quando tu levanta. Quando o Espírito levanta a tua mão da vitória, aqui ó, e aquela dor, aquele aperto, venci mais uma. Vai ter de novo. Porque talvez você está aqui nessa noite, você se afastou da presença de Deus porque te levaram para um ringue e você não aproveitou o tempo da mesa para comer. Você não criou estrutura espiritual. Na hora da briga, você desfaleceu e você foi embora. Só que o Senhor te chama nessa noite. Volta. Tudo de novo. Beba teu leite, coma teu pão, almoce, janta. Se prepara, porque vai ter outro ringue. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa história. Esse é o nosso legado. Enquanto você luta com você, Jesus luta por você. Lute. Lute como um guerreiro. Lute como uma guerreira. Não é sobre essa pessoa que está do seu lado, é sobre você. Você precisa lutar. Lute. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem lei o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Bota aqui para mim, Romanos 7, versículo 9. 7, 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Está diferente, a minha está diferente. Está diferente. Outrora eu estava vivo, sem a lei. Mas quando o mandamento veio, grava a palavra veio. O pecado reviveu, grava reviveu. E eu morri. Beleza? Agora vamos falar o contrário? Vamos trocar o morri pelo vivo. E vamos trocar o reviveu pelo morto. E vamos trocar o veio pelo vai. Vivo eu, porque o pecado está morto e o mandamento se foi. A lei. Vivo, porque o pecado se foi, porque o pecado morreu e a lei se foi. E Paulo vai dizer: ué, a lei é ruim? Não. Ela só te obriga a ver somente uma religião. Porque você não cumpre o mandamento para ser salvo. Você é salvo e por isso você cumpre o mandamento. Quando você não está salvo, o mandamento tem um jugo de lei. Mas quando você está salvo, é um mandamento, é um manual do seu Deus. Você vai fazer para agradá-lo. Vai ter leveza. Por que vai ter leveza? Porque você ouviu o conselho de Jesus. Então Romanos 7 não é mais um peso, porque você ouve os conselhos de Jesus. Você lê as escrituras. Você ora ao Senhor. Você medita nele. Quando você começa a ser oprimido por pensamentos, sentimentos, você vai para a oração, né? Você não vai para o julgamento. Você não vai cumprir aquilo que você está pensando. Você não vai cumprir aquilo que você está sentindo. Você vai para a oração, não é isso? Pelo menos é o que deveria. Se você não faz isso hoje, comece a fazer. Você vai ganhar duas coisas ao mesmo tempo: vida com Deus e liberdade. Porque quando você vai falar o que você sente, o que você pensa, você vai acabar julgando alguém. Quando você julgar alguém, você vai começar a se entrelaçar. Você pode se perder. Versículo
Versículo 15: porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero isso não faço, mas o que odeio isso eu faço. 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas, pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. Eu acho então esta lei que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo, mas eu vejo outra lei nos meus ombros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Porque essa liberdade que você procura, eu não queria mais sentir isso, não queria mais desejar isso. Você precisa caminhar. Você precisa ter uma vida com Cristo. Você não sabe quando você vai parar de pensar isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas pode ser daqui a um ano, 5, 10 ou nunca. E aí? Qual será o espinho da carne de Paulo? Que tipo de espinho ele carregava? Aí você, século 21, não quer ter espinho nenhum? Você quer ter conforto na tua caminhada? Você não quer pisar em nenhum prego, nada, zero? O que você está querendo, você só vai ter na eternidade. Porque o teu corpo ainda é o corpo da cruz. Aquele corpo anelado, desejado, só na eternidade. Só na eternidade. Então você que deixou Jesus na sua presença, hoje é a noite de você voltar. Você que deixou Jesus nos teus sentidos, nos teus sentimentos, é hora de voltar. Você que deixou no seu entendimento, é hora de voltar. Você que deixou na prática, é hora de voltar para o centro, entendendo que o teu corpo é o corpo da cruz. 21, eu acho então esta lei que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. 23, mas eu vejo outra lei. 24, ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ah, se Paulo tivesse feito como você, isso aqui não estaria diante de nós. Ó miserável homem que eu sou, Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aquilo que está na mente tentando ir para a prática. Eu quero fazer, mas não faço. É melhor essa verdade do que então, é porque eu não fiz, porque é aquilo outro. Continuar servindo ao diabo dentro da casa do Senhor. Procedência maligna. Olha ele. O apóstolo Paulo incendiou 14 cidades. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero fazer, mas com a carne ela me leva para a lei do pecado. Aí a tua mente caída só pensa em sexo. Ah, Paulo era homem, então ele desejava o quê? Mulher, né? A fofoca, a inveja, o julgamento, a altivez, a legalidade, a Jezabel, quero comandar. Pecado. Mas não tem cara de pecado, por isso que esse espírito te governa. Você está servindo a Deus, mas você acha. Mas quem está te guiando é Jezabel. Porque quem não se rende é Jezabel. Ela te ensina, ela te dá um manual de manipulação. Toma, vai que você vai conseguir. E aí você começa. Aí vai dando certo, né? Porque manipulação é uma coisa muito perfeita. Vai ler o que significa no dicionário. E ele está dizendo aqui, ó.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O que é mais fácil? Ser gente ou ser espírito? O que é mais difícil? Quando você está debaixo da lei do pecado, é muito difícil ser espiritual. Muito. Por isso que você fala, é difícil. Tá difícil. Eu não consigo. Mas quando você vai para debaixo da lei da graça, você vive uma vida no Espírito. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado. É difícil ser gente quando você quer viver debaixo do Espírito. Deus criou você para ser uma criatura livre, mas o pecado vai te acompanhar até o final. E você que tem que sondar as intenções do seu coração. Eu quero isso. Aí tu viu que a intenção foi ruim? Tu de propósito sacrifica. Não vou querer, não vou fazer, não vou comprar, não vou estar, não vou ouvir, não! Por quê? Porque você sonda a intenção do seu coração. Agora coloca aquele versículo que eu queria ler para vocês, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe por que você desvia? Não é desviar e ir para o mundo não, gente. É desviar aqui dentro também, fazendo a obra. Porque você pensa demais. Eu sou um ser pensante. Você pensa demais. Você pensa além do que convém. Você não coloca limites no teu pensamento. A Bíblia diz, coloca limite. Você não coloca. Pior que o diabo vem até como revelação, né? Teve uma pessoa que falou para mim assim: pastora, Deus me fala quando alguém fala mal de mim. Falei, você acha que é Deus? Não, meu irmão, é o diabo. Ele revela. Com que propósito Deus falaria isso? É bem capaz de Deus falar assim: vai lá e abraça aquele irmão ali. Porque dar outra face não é de tapa verdadeiro, mas é ofensa. Se sentiu ofendido, recua. Ah, irmão, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você vai, não, deixa, olha só, que não sei o que, não sei o que é isso? Tu não tá dando o outro lado, não. Quando vem na ofensa, você, sério? Eu falei isso, me perdoa. Ponto. Sim, não. Passou, diabo. Se a gente seguir isso, a gente vai até o final. Eu quero orar por você. Você que entendeu essa palavra, vem aqui na frente. Desesperadamente. Aleluia, Jesus. Fica de pé. Eu quero a verdade da cruz. Eu anseio a verdade da cruz. Não desistirei, ainda que os meus pés doam. Peça a Deus para te matar. Ele ainda mata antes da morte. Só você pedir. Me mata, Senhor, antes da morte. Porque eu quero ser vivo ainda na terra. Eu não quero viver no Espírito somente na eternidade. Eu quero viver no Espírito na terra. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar ao centro.
Eu quero voltar ao início, eu quero voltar. É muita gente no lugar que verdadeiramente pensa como Cristo, sente como Cristo e executa como Cristo. Eu acho lindo isso, que uma palavra como essa, de direcionamento, você consegue sentar no seu lugar e acreditar que você está no centro. Mas você que está aí, cheio do Espírito Santo, comece a interceder por quem está aqui, porque quem está aqui quer mais. Começa a orar: Senhor, eu quero pensar como o Senhor.